Bom, pessoal, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o sistema nervoso autônomo, tá? E esse é um dos 3 temas da nossa próxima avaliação. Vai contar com essa aula de sistema nervoso autônomo, com a aula de ativação cerebral e com a aula de funções intelectuais com a estrutura do córtex cerebral. Lá no início do nosso curso, nós dividimos o sistema nervoso central em 2 grandes divisões. A divisão efetora ou motora e a divisão sensitiva ou aferente. Na divisão motora, a gente viu que ela era composta por 2 grandes estruturas. O sistema motor somático, que controla a musculatura estriada esquelética, que nós já estudamos nas vias descendentes do cérebro, e o sistema nervoso autônomo, ou vegetativo, que controla o músculo cardíaco, os músculos lisos e as glândulas do nosso corpo. Então, na aula de hoje, a gente vai abordar essa parte eferente do sistema nervoso central, que é a eferência visceral. Diferente do sistema motor somático, onde o neurônio motor principal está localizado no sistema nervoso central, e esse neurônio está conectado diretamente ao músculo estriado esquelético, através de um nervo craniano ou de um nervo espinhal, o sistema nervoso vegetativo ou autônomo, nós vamos ter a presença de 2 neurônios. Um vai estar também localizado no sistema nervoso central, e o outro vai estar localizado fora do sistema nervoso central, portanto, em estruturas chamadas de gânglios. O sistema nervoso autônomo é dividido em uma divisão simpática e outra divisão parasimpática. Na divisão simpática, o neurônio primário do sistema nervoso autônomo está localizado no sistema nervoso central, na medula, na substância cinzenta intermédia da medula, que vai dos segmentos torácicos e lombares. E o neurônio secundário está localizado num gânglio que está bem próximo às estruturas do sistema nervoso central, em uma cadeia paraganglionar simpática e nos gânglios pré-vertebrais. No sistema ou na divisão parasimpática, o neurônio primário está localizado no sistema nervoso central, no tronco cerebral, próximo, fazendo parte de núcleos de nervos cranianos, e na porção sacral da medula espinhal. E o neurônio secundário está localizado em gânglios que estão longe do sistema nervoso central e estão localizados próximos aos órgãos aos quais eles vão fornecer inervação. Com a presença dessa estrutura anatômica, o gânglio que contém o neurônio secundário, nós vamos ter 2 outros componentes, que são as fibras pré-ganglionares, que unem o neurônio primário no sistema nervoso central com o neurônio secundário no gânglio, e a fibra pós-ganglionar, que une o neurônio do gânglio ao órgão efetor. Como a localização desses gânglios é diferente no simpático e no parasimpático, a fibra pré-ganglionar do simpático é curta, enquanto a pré-ganglionar do parasimpático é longa. Do outro lado, a fibra pós-ganglionar do simpático é longa e a fibra pós-ganglionar do parasimpático é curta. Nós vamos descrever essas diferenças mais adiante. De uma maneira geral, o sistema nervoso autônomo, também chamado sistema nervoso vegetativo, ele controla nossas funções internas, as funções e a estabilidade do nosso organismo e dos nossos órgãos, de uma maneira que há um equilíbrio entre o simpático e o parasimpático,
E esse equilíbrio tem tendências ou pendências variando a necessidade fisiológica do nosso organismo. Por exemplo, a maior tendência parasimpática está relacionada aos momentos de descanso, digestão do nosso organismo, enquanto a maior tendência do simpático está nas situações de luta ou fuga ou de maior atividade do organismo. A gente também vai descrever essas reações daqui a pouco. Essas duas divisões, parasimpática e simpática, elas podem atuar de forma antagônica uma com a outra, de forma cooperativa ou de forma complementar. Ao longo da aula, nós vamos ver várias funções simpáticas e parasimpáticas, podendo exemplificar essas ações. Por exemplo, uma ação antagônica nós vemos na pupila, onde o simpático faz a dilatação da pupila e o parasimpático faz a contração. Então, são ações contrárias. Um exemplo cooperativo nas glândulas salivares, onde o simpático faz uma inibição da produção da saliva, tornando ela mais espessa, enquanto o parasimpático faz um estímulo, tornando ela mais aquosa. Então, vocês vejam que não há uma parada completa da produção de saliva, apenas uma modificação na sua composição pela ação das duas divisões. Numa forma complementar, nós vamos ter no trato genital masculino, onde o simpático é responsável pela ejaculação e o parasimpático é responsável pela ereção, né? Nós vamos ter no nosso organismo também alguns órgãos que recebem apenas inervação simpática, como, por exemplo, a medula da glândula suprarrenal, os músculos eretores dos pelos, as glândulas sudoríparas e a maioria dos vasos sanguíneos. Então, esses órgãos, eles não recebem o componente parasimpático. E outros recebem apenas a inervação parasimpática, como é o caso, por exemplo, das glândulas lacrimais. Então, agora nós vamos fazer a diferenciação anatômica e fisiológica das divisões simpáticas e parasimpáticas. Começando, então, pelo sistema nervoso autônomo simpático. Os neurônios primários, chamados de neurônios pré-ganglionares, se localizam no sistema nervoso central, na medula espinhal, onde eles estão alojados na coluna intermédia lateral, que vai dos segmentos T1 a L2 na medula. Os neurônios secundários, chamados de neurônios pós-ganglionares, estão em gânglios situados fora do sistema nervoso central, localizados no tronco simpático, que nós vamos encontrar 2 desses troncos, um de cada lado da coluna vertebral, e nos gânglios pré-vertebrais, gânglios que nós vamos encontrar na cavidade abdominal, adiante da coluna vertebral. Essa divisão ela ainda é composta pelos ramos comunicantes brancos e cinzentos. Os ramos comunicantes brancos ligam o neurônio localizado na medula aos neurônios dos gânglios localizados no tronco simpático. Elas são brancas por causa da sua coloração mais clara, porque são fibras que contêm bainha de mielina. Os ramos comunicantes cinzentos ligam os gânglios do tronco simpático à medula de volta. Esses ramos não contêm bainha de mielina, portanto, eles têm uma coloração mais acinzentada, mais escura, e por isso são chamados de ramos comunicantes cinzentos. Então, aqui na figura, você vê o exemplo dos ramos comunicantes, né? Cinzento e branco. O branco, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que a fibra
pré-ganglionar que sai da medula pela raiz ventral do nervo espinhal. Ela vai chegar pelo ramo comunicante branco até o tronco simpático. Lá, ela vai fazer sinapse em um neurônio pós-ganglionar. Ao fazer sinapse nesse neurônio pós-ganglionar, ele vai emitir uma fibra que, pelo ramo comunicante cinzento, vai voltar para o nervo espinhal e, assim, distribuir para o segmento corporal inervado pelaquele nervo espinhal. Né? Essa sinapse entre o neurônio pré-ganglionar, que está na medula, e o neurônio pós-ganglionar, que está no tronco simpático, ela pode ocorrer no mesmo nível da onde a fibra pré-ganglionar saiu da medula, ou em níveis acima ou abaixo. E aí, essa fibra pré-ganglionar vai atingir os demais gânglios através dos ramos interganglionares. Já outra estrutura importante do sistema nervoso simpático são os nervos esplâncnicos e os gânglios pré-vertebrais. Os gânglios pré-vertebrais vão conter neurônios pós-ganglionares localizados à frente da coluna vertebral, na cavidade abdominal, como a gente vai ver já já. Né? E também uma estrutura importante da divisão simpática são os chamados filetes vasculares e os nervos cardíacos, que vão levar fibras pós-ganglionares simpáticas a alguns órgãos. Então, vamos ver agora a anatomia do tronco simpático. Né? Então, ele é formado por uma cadeia ganglionar, uma de cada lado da coluna vertebral, né? Esses gânglios, eles são divididos em cervicais superior, médio e inferior, gânglios torácicos, gânglio cervicotorácico, também chamado de gânglio estrelado, gânglios lombares, gânglios sacrais e o gânglio coxígeno, que une lá no sacro as duas cadeias paravertebrais. Tá? Unindo todos os gânglios, nós temos os ramos interganglionares. Tá? Já os gânglios pré-vertebrais estão na cavidade abdominal adiante da coluna vertebral. Eles são os gânglios celíacos, direito e esquerdo, na origem do tronco celíaco da aorta, os gânglios aórtico-renais, na origem das artérias renais, e os gânglios mesentéricos superior e inferior, na origem das artérias mesentéricas. Então, todas essas estruturas, elas contêm neurônios pós-ganglionares do simpático. Vamos agora para o destino das fibras pré-ganglionares e das fibras pós-ganglionares simpáticas. As fibras pré-ganglionares, elas se originam nos neurônios do sistema nervoso central. Então, está na medula de T1 a L2. As suas fibras vão sair pelas raízes ventrais dos nervos espinhais e, através dos ramos comunicantes brancos, vão fazer sinapses com os neurônios pós-ganglionares. Esses podem estar num gânglio paravertebral situado no mesmo nível de saída da fibra pré-ganglionar, e um gânglio paravertebral situado acima ou abaixo, aonde ele vai chegar através dos ramos interganglionares, ou em um gânglio pré-vertebral, onde as fibras pré-ganglionares vão chegar pelos nervos esplâncnicos que a gente descreveu nos slides anteriores. Fez sinapse com neurônio pós-ganglionar em uma dessas estruturas, vai ter origem a fibra pós-ganglionar. E essas, então, vão se dirigir aos órgãos a serem intervados, os órgãos-alvos. Vão chegar a esses órgãos pelos seguintes caminhos.
por intermédio de um nervo espinhal. Então, para isso, significa que a fibra pós-ganglionar tem que retornar para o nervo espinhal através de um ramo comunicante cinzento. Por intermédio de um nervo independente, que são os nervos cardíacos, que a gente escreveu anteriormente, ou por intermédio de uma artéria, por exemplo, a artéria carótida, onde as fibras pós-ganglionares vão aderir à adventícia dessa artéria para poder chegar até o órgão efetor. Como a medula espinhal é segmentada e o neurônio pré-ganglionar simpático está localizado na medula, existe uma certa segmentação do simpático também, onde o segmento T1, os neurônios pré-ganglionares vão para órgãos na cabeça, segmento T2 para órgãos no pescoço, de T3 a T6 para órgãos no tórax, T7 a T11 para órgãos no abdômen e T12 a L2 para órgãos ou para os membros inferiores, né? E ainda o sistema nervoso simpático, autônomo simpático, também inerva a medula da glândula suprarrenal. Fibras pré-ganglionares passam direto da medula para a suprarrenal, onde elas vão fazer a excitação de células na medula da suprarrenal que vão produzir adrenalina e noradrenalina. E esses dois hormônios vão ser lançados, dois neurotransmissores vão ser lançados na corrente sanguínea. Já o sistema nervoso parasimpático, os neurônios pré-ganglionares dele estão no tronco cerebral, em núcleos de nervos cranianos do terceiro, do sétimo, do nono e do 10º par craniano. E também nós vamos ter neurônios pré-ganglionares localizados na medula sacral, nos segmentos S2, S3 e S4. A parte craniana do sistema nervoso parasimpático está localizada nos seguintes núcleos de nervos cranianos. Do terceiro nervo, o núcleo é o núcleo de Edinger-Westphal. A posição do neurônio pós-ganglionar ao qual esse núcleo está ligado está no gânglio ciliar, próximo ao olho. E as fibras originadas desse gânglio ciliar vão inervar o músculo esfíncter da pupila e o músculo ciliar no olho, fazendo a contração da pupila, a miose, né? E também fazendo a acomodação do cristalino para a visão de perto. Essa é a função do sistema nervoso autônomo parasimpático a partir do terceiro par. No sétimo par, nós temos dois núcleos, o núcleo salivatório superior e o núcleo lacrimal. O núcleo salivatório superior vai dar fibras pré-ganglionares que, através do nervo facial, vão chegar até o gânglio submandibular. E desse, fibras pós-ganglionares vão inervar as glândulas submandibular e sublingual. E no núcleo lacrimal, as fibras pré-ganglionares vão sair pelo sétimo par facial, que vão até o gânglio pterigo-palatino, de onde as fibras pós-ganglionares vão inervar a glândula lacrimal. O sistema nervoso parasimpático relacionado ao glossofaríngeo vai sair as fibras pré-ganglionares do núcleo salivatório inferior, que vão pelo glossofaríngeo até o gânglio óptico, e desse vai sair as fibras pós-ganglionares que vão inervar a glândula parótida. E o sistema nervoso parasimpático do vago é a porção mais importante do sistema nervoso parasimpático. Através do núcleo dorsal do vago, as fibras pré-ganglionares vão através do nervo vago para vários gânglios localizados próximos às vísceras torácicas e abdominais, aonde, a partir desses gânglios, vão sair fibras pós-ganglionares que vão inervar esses órgãos torácicos e abdominais. Já a parte medular do sistema nervoso parasimpático estão os neurônios pré-ganglionares localizados nos segmentos S2, S3 e S4 da medula espinhal.
Esses neurônios emitem fibras pré-ganglionares que saem pelas raízes ventrais dos nervos sacrais, espinhais, e vão fazer sinapses, né, vão formar, aliás, a partir desses nervos chamados nervos esplâncnicos pélvicos, que vão levar essas fibras pré-ganglionares até gânglios localizados próximos a órgãos da cavidade pélvica. Vai haver a sinapse com o neurônio pós-ganglionar nesses gânglios e as fibras pós-ganglionares vão inervar esses órgãos pélvicos. Outra diferença entre as divisões simpáticas e parasimpáticas é de acordo com o neurotransmissor utilizado. Os neurônios pré-ganglionares, tanto simpático quanto parasimpático, usam como neurotransmissor a acetilcolina, que vai encontrar receptores nicotínicos da acetilcolina, que são receptores que geram potenciais excitatórios pós-sinápticos, que vão ativar, vão excitar o neurônio pós-ganglionar. Já os neurônios pós-ganglionares, eles são diferentes. Os do parasimpático também continuam utilizando a acetilcolina, que vai agir em receptores muscarínicos nos órgãos efetores. Já o simpático vai utilizar a adrenalina e a noradrenalina, que vai atuar sobre receptores alfa e beta adrenérgicos. Uma exceção para o simpático são as fibras pós-ganglionares que vão inervar as glândulas sudoríparas e os vasos dos músculos esqueléticos, que também, nesse caso, vão usar a acetilcolina como neurotransmissor. Aqui, os receptores do sistema nervoso autônomo, né? Então, os receptores nicotínicos são receptores da acetilcolina que nós vamos encontrar na sinapse entre os neurônios pré- e pós-ganglionares, tanto simpáticos como parasimpáticos. Já os receptores muscarínicos são os receptores da acetilcolina que nós vamos encontrar nos órgãos efetores inervados por fibras pós-ganglionares do parasimpático e naqueles inervados por fibras pós-ganglionares colinérgicas do simpático, como os vasos sanguíneos. E os receptores adrenérgicos e noradrenérgicos alfa e beta estão localizados nos órgãos efetores inervados pelas fibras pós-ganglionares do sistema nervoso simpático. Aqui para lembrar a farmacologia dos neurotransmissores, né? Então, aqui lembrando a síntese da acetilcolina. Ela se dá através da ligação entre a acetilcoenzima A com a colina, graças à ação da enzima colina-acetiltransferase, formando a acetilcolina. E a acetilcolina, quando ela cai na fenda sináptica, ela é degradada, ela é destruída por ação da acetilcolinesterase, que divide a acetilcolina em íons acetato mais a colina, e essa colina é recaptada para formar nova acetilcolina. A noradrenalina, a síntese dela se dá a partir da tirosina, que sofre uma ação por hidroxilação, transformando em DOPA, que sofre um processo de descarboxilação, transformando em dopamina. A dopamina, então, sofre uma ação de hidroxilação dentro das vesículas sinápticas e se transforma em noradrenalina, que por um processo de metilação se transforma em adrenalina. A dopamina e a adrenalina são destruídas quando caem na fenda sináptica de 50% a 80% pelo mecanismo de recaptação de volta para a vesícula, e o restante por destruição através de enzimas, que são a monoaminoxidase, a MAO, quando ocorre nas terminações nervosas, e a catecol-O metiltransferase nos tecidos. Bom, essas diferenças farmacológicas, de acordo do neurotransmissor,
elas são importantes porque um capítulo muito importante da farmacologia são as drogas autônomas, que têm uma ação semelhante ao sistema nervoso autônomo. Então, nós temos, por exemplo, drogas que são simpático-miméticas, elas mimetizam a ação simpática, e drogas que são parasimpático-miméticas, que mimetizam a ação do parasimpático. Uma droga para imitar a ação simpática, elas podem ser drogas que fazem a mesma ação da noradrenalina ou drogas que inibem a ação da acetilcolina, ou seja, que inibem o parasimpático. Porque se eu inibir o parasimpático num órgão onde o simpático e o parasimpático têm ações antagônicas, vai prevalecer a ação simpática. Então, aqui nós temos alguns exemplos de drogas que vão fazer a ação simpática por imitar a ação da noradrenalina, como, por exemplo, a dopamina, a adrenalina, a noradrenalina sintética, o isoproterenol, a dobutamina, né? Drogas não catecolaminas que vão imitar a ação da noradrenalina, como a fenilefrina, a clonidina, a terbutalina, o fenoterol, o albuterenol, e drogas de ação indireta, como as anfetaminas e a tiramina. Então, significa que todos esses compostos químicos, ao serem administrados no nosso organismo, vão desencadear nos nossos órgãos ações que são semelhantes à ação da noradrenalina liberada pelo sistema nervoso autônomo simpático. E a gente tem, por exemplo, uma droga chamada atropina, que ela é antagonista dos receptores muscarínicos da acetilcolina. Ela bloqueia esses receptores. Como esses receptores são os receptores nos órgãos que vão receber a inervação parasimpática, se eu bloquear esses receptores, eu estou bloqueando a ação parasimpática. E aí eu vou prevalecer nesse órgão a ação simpática. Então, uma droga que inibe o parasimpático também indiretamente é uma droga que mimetiza a ação simpática. A mesma coisa vai acontecer com o sistema nervoso parasimpático. Eu vou ter drogas que vão imitar a ação do parasimpático, porque imitam a ação da acetilcolina, e drogas que vão inibir a ação na noradrenalina, inibindo o simpático e aí fazendo o efeito prevalecente do parasimpático. Né? Então, aqui a gente tem várias drogas, né, de ação direta e indireta que vão fazer as mesmas ações da acetilcolina, né? O beta-mecol, a prostigmina, vários outros, né? E drogas que inibem a ação da noradrenalina, como, por exemplo, o propanolol. Ele é um beta-bloqueador, ele bloqueia o receptor beta da noradrenalina. Ao fazer isso, ele bloqueia os efeitos simpáticos da noradrenalina e vai prevalecer os efeitos parasimpáticos. Então, por exemplo, propanolol. Propanolol é uma droga hipotensora, uma droga que é usada para o tratamento da hipertensão arterial. Por que ela faz a ação hipotensora? Porque ao bloquear o receptor beta da noradrenalina no coração, ele diminui a frequência cardíaca e diminui a força de contração do coração. E isso faz com que a pressão arterial baixe, né? Então, é um efeito dele. Mas, por exemplo, ele também vai agir em outros receptores da noradrenalina e pode agir nos receptores dos brônquios no pulmão, bloqueando esses receptores. Ao bloquear os receptores simpáticos no brônquio, vai haver uma broncoconstrição, que é a prevalência do efeito parasimpático nos brônquios. Então, esse é um efeito colateral, por exemplo, do propanolol. Então, por exemplo, um paciente com um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, ele não pode usar como antihipertensivo o propanolol, porque ele vai abaixar a pressão do paciente, que é o objetivo do propanolol, mas ele vai fazer um bloqueio noradrenérgico no brônquio, fazendo uma broncoconstrição. E isso vai agravar o padrão respiratório desse paciente.
né? Então, vocês vão ver na farmacologia que isso é muito importante, né? Essas drogas são usadas no dia a dia, no tratamento de várias condições patológicas, cujo efeito, né, se dá através do balanço entre os efeitos simpáticos e parasimpáticos. E aqui algumas ações do simpático e do parasimpático. Eu não vou ler todo o slide, né? Então a gente vê aqui, ó, na pupila, o simpático faz a dilatação, a midríase, o parasimpático faz a constrição, a miose, né? No coração, o parasimpático diminui a frequência cardíaca, o simpático aumenta a frequência cardíaca. Nos brônquios, o parasimpático faz a constrição, o simpático faz a dilatação. No tubo digestivo, o parasimpático aumenta a motilidade e as secreções, o simpático diminui a motilidade e as secreções. Na bexiga, o parasimpático libera a urina, o simpático retém a urina. Nos órgãos sexuais masculinos, o parasimpático faz a ereção e o simpático faz a ejaculação. Então, aqui alguns exemplos importantes, né? Então, a inervação simpática do olho, que é aquela responsável pelo reflexo fotomotor direto, quando a gente usa a luz incidindo sobre o olho, né? Então, o que a gente tem lá? O simpático faz o que no olho? A midríase, ela dilata a pupila. Da onde vem a inervação? O neurônio pré-ganglionar está na medula, no segmento T2 dela. A fibra pré-ganglionar sai pelo nervo espinhal de T2 e chega até o gânglio cervical superior na cadeia paravertebral. Faz sinapse nesse gânglio, a fibra pós-ganglionar sai do tronco parasimpático através de filetes vasculares que vão aderir à carótida e com a carótida vão entrar no crânio, onde a fibra pós-ganglionar vai direto para o músculo dilatador da pupila. O parasimpático faz a miose, a constrição da pupila e o reflexo de acomodação no cristalino, para que a gente possa enxergar de perto. O neurônio pré-ganglionar está no núcleo de Edinger-Westphal do terceiro nervo. A fibra pré-ganglionar sai pelo terceiro nervo craniano, chega até o gânglio ciliar, próximo ao olho, onde está o neurônio pós-ganglionar, e a fibra pós-ganglionar agora vai inervar o músculo. You are currently the only person in this conference. Então, o simpático faz a midríase e o parasimpático faz a miose. Outro órgão importante de inervação simpática e parasimpática é a bexiga, né? A bexiga é um órgão que funciona através de reflexo autonômico. Para que a urina seja armazenada na bexiga, tem que haver o relaxamento do músculo detrusor da parede da bexiga e a constrição do músculo esfíncter interno da bexiga. Isso é a ação do simpático. Então, o simpático relaxa o detrusor e contrai o esfíncter interno, fazendo com que a bexiga acumule urina. Já o parasimpático, ele faz a contração do músculo detrusor e o relaxamento do esfíncter interno. Então, ele é responsável pelo esvaziamento da bexiga. Até a gente ter o controle cortical de saber segurar voluntariamente a urina, todo o nosso processo de urina se faz através desses reflexos. Então, é por isso que a criança com menos de 2 anos de idade, ela precisa da fralda, né? Porque a bexiga dela, toda vez que houver uma distensão das suas paredes, quando a bexiga estiver cheia, isso vai ativar o reflexo parasimpático, que vai fazer a bexiga contrair e a pessoa urinar. Com o passar do tempo, normalmente por volta de 2 anos em seguida, a gente começa a desenvolver um controle cortical, né? Então, neurônios localizados nas áreas frontais do cérebro, eles vão controlar esse reflexo, fazendo com que mesmo que o reflexo
queira esvaziar a bexiga, a gente pode ter um controle voluntário desse reflexo, né? A gente viu que o sistema nervoso simpático, ele inerva a medula da suprarrenal, né? Isso é interessante porque, ao fazer essa inervação, ele faz essa medula da suprarrenal produzir noradrenalina e adrenalina e liberar essas substâncias no sangue. Ao cair no sangue, essas substâncias vão chegar em todos os órgãos do corpo. E isso faz com que órgãos que não recebam diretamente inervação simpática podem ser estimulados pela mesma adrenalina e noradrenalina do simpático através da liberação delas pelas glândulas suprarrenais. Esses sistemas, eles também atuam em alguns órgãos através de tônus, ou seja, permite que apenas uma das partes, simpática ou parasimpática, execute a sua função. Então, nós vemos que o simpático, por exemplo, é o único que inerva os vasos sanguíneos. Se só tem um e a ação dele é vasoconstritora, como é que nós vamos ter vasodilatação? Pelo tônus. Se eu aumentar o tônus simpático, eu tenho vasoconstrição. Se eu relaxar o tônus simpático, eu tenho vasodilatação. A mesma coisa o parasimpático. Nós vemos que ele é único no sistema gastrointestinal. Então, se eu aumentar o tônus simpático, eu aumento a motilidade gastrointestinal. Se eu diminuir o tônus parasimpático, eu diminuo a motilidade gastrointestinal. Existem também alguns reflexos, né? A gente acabou de ver um parasimpático, que é o reflexo de esvaziamento da bexiga. Esse tônus parasimpático é o responsável pelos reflexos digestórios do sistema gastrointestinal, né? E há também os reflexos cardiovasculares que controlam a nossa pressão arterial. Se a pressão tende a subir, há um aumento da ação parasimpática, diminuindo a força de contração e diminuindo a frequência cardíaca, e uma diminuição do tônus simpático nos vasos, fazendo vasodilatação, né? Se a pressão tende a baixar, eu tenho o contrário. Eu tenho um aumento do tônus simpático, fazendo aumento da frequência cardíaca, né, e da força de contração, e eu tenho um aumento do tônus simpático nos vasos, fazendo vasoconstrição. Nas cavidades torácica, abdominal e pélvica, nós vamos ter a formação dos plexos autonômicos, né? Os plexos que vão fazer a inervação do sistema nervoso autônomo para os órgãos. Na cavidade torácica eu tenho o plexo cardíaco, pulmonar e o esofágico. Na cavidade abdominal, os plexos celíacos e os entéricos. E na cavidade pélvica, o plexo hipogástrico. A partir desses plexos, fibras pós-ganglionares simpáticas e parasimpáticas se misturam e se dirigem a esses órgãos, onde eles vão fazer a ação através dos seus respectivos reflexos, né? O sistema nervoso autônomo simpático, a gente viu no slide inicial que ele é responsável por situações de luta ou fuga. E isso se dá através de uma reação de alarme do simpático, que é chamada descarga maciça simpática. Todas as vezes que a gente está numa situação de enfrentamento de um problema, esse sistema vai disparar, produzindo uma ação difusa em várias partes do organismo que servem para preparar o corpo para fugir de uma situação de perigo ou para enfrentar essa situação de perigo. Então, por exemplo, aqui nesse slide, esse indivíduo entra num cercado inadvertidamente e lá ele encontra um boi bravo que parte para cima dele. Então, ele tem duas respostas: ou ele vai sair correndo, fugir, ou ele vai enfrentar esse touro, lutar contra ele. Para isso, ele precisa preparar o corpo dele. Ao se deparar com essa ação, com esse perigo, a amígdala do lobo temporal vai desencadear uma reação no cérebro de medo, e essa reação imediatamente de medo vai disparar o sistema nervoso simpático, que vai fazer um aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial,
uma diminuição das funções digestivas, uma mobilização das reservas de glicose, aumentando a glicemia, aumentando a glicólise no músculo, um aumento do fluxo sanguíneo para os músculos ativos, ao mesmo tempo que reduz o fluxo para órgãos que não vão ser necessários para aquela atividade, um aumento no metabolismo celular, um aumento na força muscular, um aumento na atividade mental, um aumento na velocidade de coagulação sanguínea, né? E uma dilatação da pupila, além de uma palidez, de um bloqueio da circulação periférica. Isso tudo predispõe esse organismo a enfrentar esse perigo, né? Então, a reação de alarme simpática, reação de Cannon ou descarga maciça do simpático, sempre vai acontecer em situações de estresse, de medo ou de enfrentamento, né? É por isso que em situações de ansiedade extrema, a gente tem alguns desses sintomas. Então, você entra para fazer uma prova oral, na hora que você senta na frente do professor, o que acontece? Você fica pálido, seu coração dispara, sua pupila dilata, você fica trêmulo. Tudo isso são reações produzidas pelo seu simpático que está preparando o seu organismo para aquela situação inesperada ou eventualmente de perigo. E, finalmente, existe um controle a partir do sistema nervoso central para o sistema nervoso autônomo. Esse controle se dá principalmente no hipotálamo, onde existem núcleos hipotalâmicos que vão controlar o sistema nervoso autônomo. Os núcleos localizados na porção anterior do hipotálamo atuam aumentando a ação parasimpática, enquanto os núcleos localizados no hipotálamo inferior resultam na estimulação do sistema nervoso autônomo simpático. Também, neurônios localizados na área periventricular do terceiro ventrículo, né, vão atuar sobre núcleos do tronco cerebral e da medula espinhal que contêm neurônios pré-ganglionares, tanto simpáticos e parasimpáticos. E também lá no bulbo, o núcleo do trato solitário, aquele mesmo responsável pela gustação, né? Ele vai integrar informações sensoriais de órgãos internos e coordenar referência para outros núcleos do tronco encefálico que contêm neurônios pré-ganglionares, principalmente parasimpáticos. Dessa forma, o sistema nervoso central suprassegmentar, né, acima do tronco e acima da medula, também exerce controle e função sobre o sistema nervoso autônomo. A ação do hipotálamo é especialmente importante porque o hipotálamo é centro do controle do sistema nervoso central de toda atividade homeostática, de toda atividade de organização e controle da homeostasia do nosso organismo. Então, muito desses controles ele vai fazer através do sistema nervoso autônomo, outros ele vai fazer através dos seus núcleos específicos, como o núcleo da saciedade, o núcleo da fome, né? O núcleo da ingesta de água, os núcleos do controle da temperatura corporal. O hipotálamo é um grande regulador interno do nosso organismo. E é por isso que o hipotálamo, estando também diretamente ligado ao sistema do comportamento no cérebro, sistema límbico, essas ações que fazem alteração no comportamento podem desencadear ações autonômicas no corpo, que é a base do que nós chamamos da doença psicossomática, que é quando o indivíduo, por ação comportamental, por um distúrbio de comportamento, como a ansiedade, a depressão, por exemplo, ele vai ter sintomas físicos, né? Então, a gente tem um quadro psicossomático bastante interessante, bastante comum, que é a síndrome do jaleco branco, que é toda vez que o indivíduo vai ao consultório médico e mede a pressão no consultório, essa pressão está elevada. E quando ele mede essa pressão fora de um ambiente médico, essa pressão está normal. O que é isso? É porque ao chegar no consultório na frente do médico, esse paciente desenvolve uma ação de ansiedade, porque ele não sabe o que vai acontecer com ele durante aquela consulta, que tipo de notícia ele vai receber do médico,
Então, na hora que mede a pressão dele, há uma descarga maciça simpática e a pressão eleva, a frequência cardíaca eleva. Se esse paciente vai medir a pressão num posto de saúde com uma enfermeira ou numa farmácia com um farmacêutico, como nesses locais ele tem menos ansiedade, porque não tem a presença do médico, ele não tem essa descarga simpática, então a pressão dele está normal. Né? Então, quer dizer, é uma alteração física, existe um sintoma palpável, um sintoma e um sinal detectável, mas que está sendo causado por uma perturbação comportamental. Então, você não vai tratar um paciente com síndrome de jaleco branco dando antihipertensivo para ele. Ele não é hipertenso. Você vai tratar diminuindo a ansiedade desse paciente. Nós vamos ter oportunidade de observar isso na aula de sistema límbico também. Bom, então, de sistema nervoso autônomo, que é o primeiro capítulo dos 3 que a gente vai cobrar na avaliação do dia 28, é isso que a gente tinha para falar para vocês. Tá? Ainda de hoje e amanhã eu vou enviar as 2 outras aulas de ativação do cérebro e de funções intelectuais e funções do córtex cerebral, para que vocês possam se preparar aí, tá certo?